paz do Senhor Jesus, um bom dia, povo de Deus. Mais uma vez louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para trazer até você mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus, bom dia, presbítero Zezinho. A paz do Senhor a todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. É um prazer muito grande de poder ter essa oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar estudando uma lição importante, mas antes eu quero aqui frisar para os irmãos, hoje, dia 11 de junho, ou seja, dia 14 de junho, é comemorado o dia do pastor. Ou seja, segundo domingo de junho, todo segundo domingo de junho é comemorado o dia do pastor. Às vezes caem datas diferentes, dias diferentes, mas é todo segundo domingo do mês de junho é comemorado o dia do pastor. Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade é o que vamos estar estudando. Mas antes, eu quero orar a Deus pedindo ao Senhor que nos oriente e nos dê sabedoria para juntos aprendermos a palavra de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou grato a Ti por essa oportunidade, por este momento, a qual o Senhor, meu Deus, é santo, poderoso e maravilhoso, e pode nos orientar, meu Pai, nesta lição, nesta palavra. Abençoa, meu Pai, a minha vida, do presbítero Zezinho, os nossos alunos que estarão, meu Pai, alimentando dessa palavra. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Então nós vamos estudar a lição de número 11, a lição atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. São três atributos da unidade da fé, que faz parte também, fazendo parte do virtude do fruto do Espírito. O texto áureo, o presbítero Zezinho vai estar lendo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Verdade prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciam no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe é Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4, Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9 até o 12. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Graças a Deus, está aí essa lição de hoje, na qual nós vamos estar estudando, aprendendo mais um pouco. A verdade prática nos fala que a unidade na igreja depende do que os crentes evidenciam no cotidiano. Humildade, mansidão, longanimidade. Então a nossa vida, a nossa unidade depende, presbítero Zezinho, do convívio do nosso dia cotidiano que nós vivemos, ante a sociedade, ante a família e ante a igreja. E nós vamos falar aqui dessas virtudes fundamentais, da humildade, mansidão
e longanimidade. E nós vamos falando, são virtudes que o cristão deve ter, aliás, que já tem, mas que deve preservar isso aí, viu, pastor? Isso aí leva a igreja a viver uma perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Quando se fala em unidade, nós vemos aí os irmãos em Cristo, já são unidos, né, pastor? Porque de dois povos Deus fez um, né? Isso. Judeus e gentios, e hoje igreja, graças a Deus por isso. Então, mas o apóstolo Paulo aqui, ó, nós podemos observar, pastor, que essa lição, ela é uma sequência da anterior. Então, nós estamos seguindo aqui uma sequência da lição de número 10, porque o apóstolo Paulo sempre preocupou, como Deus preocupava na época com o povo de Israel, lá no Egito, porque é um povo que tinha que ser luz, tinha que ser diferente das demais nações. Então agora aqui é um outro povo, é um povo da nova aliança. E esse povo aqui, né, nós já falamos nas lições anteriores, que foi revelado esse povo, e esse povo tem que ter neles a humildade, a mansidão e também a longanimidade. E que esses irmãos têm que viver em união, viu, pastor? Isso. A introdução nos diz assim: após concluir a oração intercessória de favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão, longanimidade, que leva a igreja a viver na perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então é o que nós vamos estar, né, destacando essas três qualidades na vida do cristão, do cristianismo, para que seja um cristianismo autêntico, verdadeiro. Sim. Né? Nós não podemos viver, o cristão não pode viver de fachada, ele não pode viver uma coisa que ele não é. Jesus, ele reprovou os fariseus, os escribas, chamando eles de quê? De hipócritas, porque eles passavam uma coisa, mas não vivia ela. Então nós somos chamados aqui, nesse tratado do apóstolo Paulo com a igreja de Éfeso, a viver essas virtudes na nossa vida: mansidão, humildade e longanimidade. E é o que nós vamos estudar a partir de agora. O primeiro tópico aí é: para haver unidade é preciso o quê? Humildade. Pode ler, presidente. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. O modo digno do viver cristão, a conduta geral do crente, é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, conforme Efésios 4, verso 1. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta três virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então aí nós vamos ver, né, aqui nesse destaque já o modo digno de viver do cristão. Ele tem que viver um modo digno da sua vocação, de que ele foi chamado. Agora ele já não vai viver, presbítero Zezinho, segundo a sua vontade. A Bíblia diz assim que nós fomos chamados para viver o quê? Em novidade de vida. De vida. É uma vida nova, é uma vida diferente. Já não é aquela vida passada. E para isso, né, nós temos a mudança do nosso modo de viver, tem que ser digno de acordo com a chamada. É claro, porque fomos vocacionados para isso, pastor. Então, olha, é um privilégio muito grande que nós temos de sermos vocacionados para esse convívio cristão. E para você ver, você dizendo aí um privilégio, é uma verdade.
Quem nos vocacionou? O próprio Deus. Somos vocacionados pelo próprio Deus. E agora nós temos que fazer de tudo para quê? Para que possamos viver agora essa chamada digna, né? Digna de como o Senhor quer que vivamos, não conforme nós queremos. Então nós vamos ver aqui que o nosso modo de viver, olha aí, andem de modo digno da vossa vocação, ou seja, nossa conduta diária deve corresponder ao chamado recebido para ser membro do corpo de Cristo. Claro, quando fala em dignidade, isso aí também, pastor, Deus nos deu essa oportunidade, porque nem todos são dignos de receber a bênção de Deus, porque eles não dão lugar ao Espírito Santo. Mas quando se fala em igreja, cristão, então somos dignos de todas essas coisas, essas bênçãos. Mas é necessário que vivamos uma vida reta diante do Senhor. É verdade. Então, meus queridos, tá aí, nós vamos agora, para ver essa unidade, é preciso haver humildade. Nós vamos para o segundo tópico, que vai falar da humildade, da realidade da humildade. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, conforme Filipenses 2, versos 6 e 7. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, conforme Isaías 32, verso 6, Mateus 23, 28. E sim, de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro, conforme Filipenses 2, versículo 3. Então está aí a humildade, sendo essa essência, essa graça na vida de cada um de nós. Para os pagãos, presbítero Zezinho, eles consideravam um atraso de vida quem era humilde. Nós vemos aqui que na vida de Cristo a humildade aparece como virtude. Olha para você ver o contraste. Como virtude. Então, para você ver que em todas as épocas, o mundo sempre opôs a realidade bíblica, a realidade cristã. A ótica do mundano ver as coisas não é como aquele que tem a luz, aquele que é iluminado, como principalmente aquele que conhece o Evangelho. Vê o mundo, aparentemente, que é uma beleza, é tudo certinho, mas diante dos olhos do Senhor, está tudo errado, porque diante da perspectiva, ou seja, da realidade, a humildade na vida do cristão é uma virtude, como eu falei aqui, Agora, eu quero acrescentar mais um pouco aqui, pastor, porque nós vemos que o povo, em geral, cada um tem a sua maneira de ser, certo? Então, você já falou a respeito da humildade, a humildade ela cabe em qualquer lugar, certo? Seja no emprego, seja na igreja, aonde for, a pessoa tem que ser humilde, porque sendo uma virtude de Deus, ele só tem a ganhar, certo? E tem um texto em Provérbios 15, 33, que fala que adiante da honra vai a humildade. A humildade cabe em qualquer lugar. E nós vimos aqui, Zezinho... Eu acho que é Provérbios 15, 33, viu? 15, 33. Nós vemos aqui, no Evangelho de João, nosso Senhor Jesus, ele fez um ato de humildade que muita gente ficou assustado. Foi o que? Lavar o pé dos apóstolos. E sendo ele Deus, ele não se usurpou a ser igual a Deus. Ou seja, ele ficou dentro da sua humildade. Meus queridos, tem gente que recebe alguma promoção na sua vida espiritual, ou seja, na vida material,
na vida profissional, ele muda, Zezinho. Ele muda, ele deixa de ser humilde. E o segredo do cristianismo é o quê? Quanto mais humildade, mais graça. Impressionante também, pastor. Às vezes você vê uma pessoa riquíssima, às vezes são grandes empresários e são humildes. Você fala, mas aí você olha assim, mas o camarada lá parece que ele é orgulhoso, né, nariz empinado. Mas quando você chega perto dessa pessoa e vai conversar, não é nada disso. É uma pessoa humilde, uma pessoa que não explora. Porque não adianta a pessoa ser rica e não ser humilde. Agora, já tem pessoas também do contrário, pastor. Tem pessoas que são pobres, você chega assim e fala, gente, tal, né? Mas não tem humildade, é arrogante, quer ser o que não é. Então, isso não é humildade. Então, a humildade, ela está em toda a faixa, né? Seja o rico, seja o pobre, seja quem for. Então, a humildade, vamos dizer, é uma virtude mesmo, tanto faz para a pessoa que é evangélica e também para aquela pessoa que não é evangélica. Tem que ser humilde. Para todos, para ambos. Segundo, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus é o ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa modéstia, em oposição, né, de orgulho e arrogância. Segundo Coríntios 12, 20. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. 3:16. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo transforme. Pastor, então a humildade, que fala aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22, essa humildade, que é uma humildade, até eu posso dizer assim, uma humildade cristã, porque é uma obra do Espírito Santo, certo? E nós vemos aqui, pastor, quando nós falamos em comunhão, em humildade, depois nós vamos falar também a respeito de mansidão, né? Freud, que era um psicanalista, né, um médico, ele falava a respeito das pessoas, né, do tipo de pessoas. Tem o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático. Então, de todos esses aqui, pastor, o fleumático, ele é frio, equilibrado, tranquilo, sabe? Então, para ele, tudo está bem, né? O pessoal está falando e tal, mas ele está, como diz o outro, na gíria, ele está na dele, tranquilo, né? Então, nós vemos aqui o sanguinário. Pedro era sanguinário, Paulo, colérico, né? Moisés, melancólico. Porém, aqui nós vemos fleumático. Então, esse aqui é um dom, né, que a pessoa tem. Ele é tranquilo, frio, equilibrado. E aqui, nós lemos aqui, ó, Paulo, que mostra aqui, ó, o que fica claro é que Jesus, no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa a modéstia. Expressa a modéstia, ou seja, que não possui nem demonstra, Zezinho, vaidade. Ela é humilde. É o que eu falei há poucos momentos, citei para você o exemplo de um grande empresário, né? Ele não demonstra. O Moisés era conhecedor. Moisés, ele já tinha participado lá das escolas, lá da época de Herodes ali, né? Faraó. Ele era muito inteligente, mas ele não demonstrava aquela inteligência, ele sempre foi humilde. Então está aí, meus queridos, esse primeiro tópico que nós aprendemos, falando sobre a humildade, né? Para trazer a unidade, são atributos da unidade da fé. Primeiro a humildade, agora nós vamos para a mansidão. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da
mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Porque há conflitos, mas a mansidão, vamos ver aqui a virtude da mansidão, que também é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. 1 Coríntios 4, versículo 21, 2 Coríntios 10, verso 1, 2 Timóteo 2, 25. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Aí Jesus dando exemplo aqui, ó. Aprendei de mim, porque o próprio Jesus, ele foi e é, né, manso e humilde de coração. Então, como nós falamos na lição anterior, Jesus viveu o que ele exige de nós hoje, entendeu? Então, isso aí é muito lindo que eu acho aqui, que mansidão, eu estava pesquisando a respeito de mansidão, tenho aqui um exemplo, que eu peguei aqui com Natanael de Barros Almeida, no seu livro Tesouro de Ilustração, página 126, diz que um missionário pediu certa vez a algumas crianças que explicasse o que queria Jesus dizer com bem-aventurados os mansos. Um menininho respondeu: um homem manso é o que dá respostas brandas a perguntas grosseiras, palavras mansas a palavras duras, extraído. Então está aí, né, o que é ser manso, esse exemplo aqui, essa ilustração do Natanael de Barro, que ele pegou do livro Extraído. E a gente vê que a mansidão, ela capacita, né, crentes para saber resolver a situação de momento. Às vezes nós não estamos com esse temperamento de mansidão no momento em que aparece uma oposição e nós criamos um pânico muito grande, porque está faltando o quê? Mansidão para saber. A Bíblia chega a dizer assim, que a palavra mansa, lá no livro de Provérbios, né, a palavra branda, ela cessa contenda. E outra parte, falando em contenda, e não havendo contenda, cessa-se, não havendo maldizente, cessa-se a contenda. Não havendo lenha, o fogo se apaga. É isso. Então, veja bem, a mansidão capacita o crente, o cristão, a vencer nos conflitos, promover paz e conciliação entre irmãos na igreja local. Porque às vezes há conflitos, há problemas que a gente resolve dentro da igreja. Tem vezes de irmãos, conflitos que surgem na igreja local. E a pessoa tem que ter mansidão para... Pensa bem, se encontrar dois sanguíneos, vai dar problema, pastor. Né? Então, tem que haver mansidão para poder trazer solução. E Paulo mostra aqui, Zezinho, ou seja, a mansidão significa o quê? Ternura, gentileza, cortesia. Sim. Aí você está falando assim, sobre ternura, gentileza e cortesia, me faz lembrar de uma passagem que muita gente fala assim, alguém fala assim, eu sou muito bom, mas não piso meu calo não, né? Como que ele é bom, como que ele é manso, que humildade, que mansidão ele tem aí. Então, por isso que tem que entrar aquela parte da longanimidade. Dá um tempo. Né? Depois nós vamos falar sobre isso. Segundo, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 12, 3.
Essa reputação se deu em virtude de que o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Números 12, 1 e 2. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Mateus 12, 24, 14 a 21. E durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Marcos 15, 4 e 5. Assim temos o exemplo de mansidão diante dos mais difíceis circunstâncias. Então, aí, pastor, o Moisés, ele já se encaixa aqui, ó, no melancólico, né? Porque ele, entre outros aspectos, não revidar, ele não guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Ele não guardou rancor, né, no momento que foi atacado. Porque o próprio Jesus, né, nós vamos ver aqui, né, ele passou por tudo isso, né, deu exemplo para todos nós, e para ser manso. E eu fico lembrando o seguinte: meu pai, ele era um homem assim muito bravo, genioso, e gostava das coisas certas. Mas ele teve uma transformação quando ele aceitou Jesus como Salvador, quando se tornou um novo homem em Cristo Jesus. Meu pai tinha essa virtude, mansidão. Meu pai se acalmou, mudou muito, apesar dele gostar das coisas certas. Geralmente as pessoas que querem as coisas certas, pastor, sofrem, né? Mas Deus abençoou meu pai, está na última hora, e ele, como diz lá, no túmulo dele ficou escrito até, pastor: terminei a carreira, guardei a minha fé, agora me resta a coroa da justiça, que Deus em justo juízo me dará naquele dia. Então, isso aí está lá no túmulo do meu pai, certo? Mas isso aí foi, os meus irmãos acharam por bem colocar lá, que meu pai sofreu bastante, mas ele se tornou uma pessoa humilde, uma pessoa mansa e uma pessoa longânima. Ele dava tempo, inclusive para criar o filho dele, ou com a igreja, com o povo. O relacionamento dele com o pessoal lá fora era um relacionamento diferente. Então nós temos aqui o exemplo de Moisés e de Jesus, que diante até da incredibilidade dos seus irmãos, que quando disseram assim, ó, que Jesus estava em tal lugar fazendo sinais, expulsando demônio, ó, o nosso irmão está fora de si. Eles falavam que Jesus estava louco. E Jesus manso, ele não tratou eles com indiferença. Não foi lá e arrebentou eles. Não. Né? Por quê? O exemplo de mansidão estava em Jesus. Então, meus queridos, nós precisamos ter este exemplo para a nossa vida. Sabermos ter mansidão na nossa conduta. Terceiro, verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, conforme Romanos 12, versículo 12 ao 14. Não revidam os seus maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, conforme Romanos 12, 17 a 19. Não cedem às provocações, nem dão espaço para os ressentimentos, conforme Hebreus 12, 15. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1, 21. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio, conforme Romanos 8, 10. Então tá aí, a pessoa, verdadeira mansidão, a pessoa não é levada, né? Não cede às provocações. Às vezes ela é provocada, mas ela sabe relevar. Às vezes ela sofre oposições e não guarda ressentimento, né? Sim. Ela é mansa. Igual que Hebreus 12, 15,
que fala que não guarda ressentimento, é que fala lá sobre assim, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O manso, ele não consegue guardar a raiva dos outros. Não, porque ele já tem essa virtude, né? Que é do Espírito Santo, que é lá do... Porque ele consegue perdoar, e ele consegue, às vezes, contornar, presbítero Zezinho, situações difíceis, né? Difíceis de contornar. Porque eu duvido que cada um de nós já passou por isso. Provocação. Porque nós vivemos nesse mundo aqui, muitas vezes somos provocados. Às vezes até por alguém da família, alguém da igreja, ou alguém lá fora. Mas nós não guardamos ressentimento. Depois nós vamos ver aqui que nós temos que perdoar, pastor. Não levar a coisa à frente. Até há pouco tempo eu estava comentando com meu filho, para não revidar, não pagar o mal com o mal. Sim, nós temos que pagar o mal com o bem. A Bíblia diz assim, não canseis de fazer o bem. E a pessoa que faz o bem, ele não guarda ressentimento, ele vai perdoar. Porque todos nós erramos, pastor. Somos sujeitos a errarmos. Mas que nós temos também de pedir perdão e perdoar as pessoas. Porque se eu não perdoar o meu próximo, como que eu vou receber o perdão de Deus se eu mereço, né? Se eu não perdoo o meu próximo, como Deus vai perdoar a mim quando cometo o pecado? Né? É isso aí. Vamos lá. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro 2,23. Ele transmite ideia de pacificação em meio harmonioso e administrar os conflitos. Se todos os crentes da igreja desenvolvessem virtudes da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliado. Quando fala em sentimento faccioso, não quero nem saber daquela pessoa mais. Separar, né? Quando fala em facção, é divisão. Não quero nem saber dela mais. Mas aqui está dizendo, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Não haveria conflito. Não haveria conflito, ué. É uma pena que nem todos pensam a mesma coisa, né? Por isso que nós não conseguimos, na igreja local, chegar a uma unidade total. Temos que lutar para isso, pastor. Não é fácil, porque se tem 300 pessoas, são 300 mentes diferentes. Né? Como eu falei, de pessoas de gênero, natureza. De todos. E é gênero, você vê, porque vem pessoas de cada família, vamos dizer, né? Lá tem a sua família, tem a minha família, tem a família do João, do Antônio, do André, do Pedro. Então ali a igreja, ela é composta de membros, né, de famílias e também, às vezes, até nações. E vem cada um de costumes diferentes, vem de uma cultura diferente, vem de algo diferente. É só Cristo para unir nós. Somente Ele mesmo, tudo isso. Com essas virtudes na nossa vida. Se não for as virtudes do Espírito Santo, meu Deus, a igreja é capaz que até peixeira saía. Né? Porque... se não for o Espírito de Deus para fazer o que faz no nosso meio... Ainda bem, glória a Deus que o Espírito Santo está atuando na igreja, né? Porque você vê lá fora, quando sai uma briga, qualquer coisa, é revólver, é faca, é tudo. No meio do povo de Deus é a conciliação. Quando um desentende com o outro, é o quê? Conciliação. Vamos reconciliar. Tem aqueles mais mansos que vai aconselhar os mais apavorados. Verdade. É muito gostoso a palavra de Deus. Terceiro tópico, Zezinho. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Terceiro tópico. A verdadeira mansidão aqui, pastor? Vamos estar... Já estamos aqui, que bênção. Para haver unidade, é isso mesmo. A virtude da longanimidade, agora nós vamos falar sobre ela. Capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e
e assim liberar o perdão aos ofensores. Foi que eu adiantei um pouquinho ali, né? Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. 1 Pedro 3,20, 2 Pedro 3,9, Colossenses 3, verso 12 e 13. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, conforme Gálatas 5:22. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. 1 Coríntios 6, verso 1 ao 6. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. Romanos 12, 12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. Pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Salmo 86, 15, Naum 1, 3. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Desde aí, já falando novamente a respeito do amor, o amor está em primeiro lugar, pastor. Tá. Depois vem aí, né, a longanimidade. Não tem como, né, você falar em qualquer virtude na Bíblia sem citar amor. Porque o amor é o quê? É o fundamento. Não tem como, é o princípio de tudo. Paulo não começa os dons, a virtude do Espírito com o outro, ele começa com qual? Mas o fruto do Espírito é amor, é o primeiro. Por aí vai. Então é o alicerce. E a longanimidade, Zezinho, é um fruto do Espírito. É uma virtude do fruto do Espírito, que faz o crente ser o quê? Paciente. Eu acho importante aqui, irmão, a respeito do fruto do Espírito, é bom a gente, mais uma vez, ressaltar que o fruto do Espírito, ele tem os nove virtudes, né? O fruto é um, né? O fruto é apenas um fruto, mas com as 9 virtudes ali. Então, os irmãos podem ler lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vocês vão ver lá as virtudes do Espírito. Inclusive nós vemos aqui, como o pastor falou, da longanimidade, que quer dizer, tem um sentido de paciência. Veja a paciência de Jó. A tolerância. Fala com respeito à tolerância, assim, antes aí foi lido, que nós temos que ter essa longanimidade para ter paciência, tolerar os erros de irmãos, de pessoas alheias. A gente tem paciência para tolerar. Não é sair já, você errou, você pecou. Porque todos nós estamos sujeitos a falhas. Todo ser humano. O único que pisou nessa terra que não pecou, viveu aqui e não pecou, foi Jesus. Todos os demais homens estão debaixo do pecado. Impressionante que você falou sobre tolerância. Eu cito o exemplo aqui de uma pessoa da família, o meu sogro, né? Ele conta para a gente que quando os filhos dele começavam a desentender, brigar e talvez até agarrar de unha, ele assistia. Naquele momento ele não falava nada. Veja bem como que ele era tolerante. Deixava passar a semana inteirinha. A hora que passava uma semana, reunia os filhos e falava assim, eu posso falar com vocês agora? Posso? Então, aí vê a tolerância. Porque na hora, pastor, que as coisas estão incendiadas, não adianta botar mais lenha na fogueira. Não adianta entrar e tentar acalmar, né? Então, tem que ser tolerante e esperar o momento certo para corrigir. Então, isso aí é uma experiência que a gente vai adquirindo de famílias, né? Famílias cristãs, que meu sogro é o presbítero Lázaro, é uma pessoa, né, cristã, que eu tenho aprendido muito com ele. É assim que ele educou os filhos. No momento que ele está brigando, então, ele não fala nada, deixa passar um tempo. E outra, irmãos, olha para você ver, o apóstolo Paulo falando aqui da longanimidade. Tem uma passagem do apóstolo Paulo, olha para você ver, é um ajudando o outro. Tem uma passagem do apóstolo Paulo que ele faltou um pouquinho de paciência com um discípulo chamado João Marcos.
Paulo chamou ele para ir em determinado lugar, ele não quis ir. Aí quis ficar. Aí Barnabé ia com Paulo e falou assim: eu vou ficar também, com João Marcos. E ficou com João Marcos. E Paulo irritou com aquilo. Então houve uma separação do ministério de Paulo com o ministério de Barnabé. E Paulo ficou com quem? O Paulo ficou sozinho. E Barnabé ficou com João Marcos. Aí o tempo passou. Aí para você ver como é que é a longanimidade. Barnabé foi longânimo. O tempo passou e Barnabé preparou João Marcos. Quando foi um dia, Paulo manda uma carta para Barnabé e diz: pode vir, Barnabé, me traga o João Marcos também, que ele vai me ser útil. Aí que benção, veja como que é a longanimidade. Você vê que a obra de Deus é assim, tem aquele que vai e tem aquele que já manobra as coisas. Tem que ter os dois, meus queridos, não adianta. A obra de Deus tem que ter gente mansa, tem que ter gente braba. Né? Brabo no sentido assim, de chegar e falar a verdade, né? E resolver o negócio. Então, Paulo era assim, Pedro ficou assim, e então nós temos que ter essa virtude de ser paciente. Quando alguém erra, nós não vamos ter convivência com o pecado, é lógico. Mas a gente tem que ter paciência com as pessoas que naufragam na fé, que pecam. Às vezes, não, isso aí, pastor, isso aí tem que ser excluído, isso aí não merece ser salvação, você já perdeu a salvação. Não, não existe isso. Nós temos que lutar até resgatar a pessoa. Claro, há pessoas assim, o contrário, pastor. A pessoa pecou, já está sofrendo pelo erro, está arrependido, mas tem gente que fica lá cutucando, né? Fica falando, fica jogando na cara. Em vez de orar em favor daquela pessoa, em vez de aconselhar, demonstrar o fruto, o primeiro fruto, o amor. Cadê o amor por essa pessoa? E a paciência também, né? Que é a longanimidade aí. Claro. Ó. Ter paciência, ter tolerância. Paulo chega a dizer lá em Romanos que nós temos que tolerar os fracos. Na fé. E tolerar vem do quê? De da paciência. Longanimidade. Da longanimidade, de ter paciência, de tolerar os fracos. Segundo, aqui nos diz, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Atos 14, 22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias, atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então a Bíblia, se nós temos longanimidade, se somos pacientes, nós temos que suportar uns aos outros. Porque tem que ter essa virtude, né, pastor? De suportar uns aos outros, porque, como nós vemos lá nos versículos anteriores, Jesus é o exemplo. Ele é exemplo, ele suportou aflições, suportou dores, suportou a cruz, suportou os escárnios, a zombaria, cuspiu no rosto dele, ele suportou tudo aquilo e ainda perdoou esses que fizeram com ele. Então, aí nós vamos ver que ele aplicou ali, né, o amor, aplicou o perdão e... Porque, como diz a Bíblia, mais vale uma alma salva que o mundo inteiro perdido. Então Jesus, ele deu exemplo. Que exemplo? Terceiro tópico. Perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, conforme 1 João 4,8. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5,22. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus 7,12. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua. Isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1,22. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas
na igreja. Tá aí. O perdão como premissa do amor. É o que nós precisamos ter, né? Exato. O perdão. Saber perdoar, né? Sabermos perdoar é o ponto de partida, né? O perdão como ponto de partida do amor deve ser o início. E outra, aqui fala que a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua. Quer dizer, tanto de um lado como do outro, né? Tem que tolerar um ao outro. Porque quem é que não erra? E aqui fala, Zezinho, que é uma virtude altruísta, ou seja, que não é egoísta, que não busca interesse próprio, mas que busca ajudar o próximo. Aquilo que eu não quero para mim, não desejo para você. O que eu desejo para você é bom para mim. Então eu não posso desejar mal. Se eu desejar o mal para você, eu não quero o mal. É igual aquela frase que tem, aquela frase tem maldade. Muita gente acha ela bonita, mas ela tem maldade. Você, às vezes chega assim no comércio, chega numa casa, está escrito assim, ó, tudo que você me desejar, Deus lhe dê em dobro. Tem que analisar isso aí, viu, pastor? Tem maldade aí. Tem maldade, porque, né? Como nós falamos aqui, né, sobre o comportamento das pessoas, será que está pensando mal de mim? Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela não nos deixa confundidos. Precisamos ter estas virtudes na nossa vida para trazer a unidade. Senão não traz unidade não, Zezinho. Para trazer a unidade da fé, né? É preciso que haja esse vínculo na nossa vida, né? De humildade, de mansidão, de longanimidade, o amor na nossa vida, porque quem ama sabe perdoar, quem é longânimo sabe esperar, quem é manso sabe como tratar as pessoas, né? Tudo isso tem que estar na nossa vida para que possamos viver uma unidade de fé. Isso aqui, pastor, justamente são os atributos da unidade da fé. São isso que você falou agora aí. Por que às vezes fala, presbítero Zezinho, assim que nós iniciamos o ministério, a Decolheita, eu vi essas virtudes, até hoje os irmãos, vamos fazer isso. O povo tem o mesmo desejo, eu vejo que essas virtudes têm trabalhado no nosso meio, têm trabalhado na vida dos irmãos. Não podemos reclamar não, pastor, porque todo mundo pegou firme ali, ó. Tudo. Numa só fé, num só amor. Por isso que cresceu, em 6 anos nós tivemos esse crescimento abençoado, de salvação de alma, batismo, né? Benfeitoria para a igreja e tudo mais. Isso tudo veio do quê? Disso aqui, dos atributos da unidade da fé. Não tivemos conflitos, né? Praticamente, se houve a gente houve um meio, superou, graças a Deus, por aí é que vai. Conclusão: vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-lo, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade; a mansidão, que gere os conflitos; a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Quem tem que aparecer em tudo aqui, irmão, é Jesus, é o Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo falou que o Espírito Santo que estava com as pessoas e o Espírito de Cristo também com eles. Então, aqui vai encerrando, dizendo, quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo. Porque você tem uma coisa, Zezinho, eu já pastoreei assim, em muitos lugares, muitas igrejas. Se tem uma coisa que mata a igreja é a tal de dissensão, é a tal de conflito. Mas se tem essas virtudes, desaparece. E desaparecendo, quem vai aparecer? Jesus Cristo. Precisamos orar para Deus nos dar essa graça, e dar essa graça para os irmãos, para cada um de nós vivermos essa plenitude dessa graça maravilhosa. Então a gente voltando lá no Salmo 133,
Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. União com essas virtudes. Tudo. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Nós estamos chegando ao final de mais uma lição. Que seja de proveito para mim, para você. Eu aprendi, né? Nós estamos aqui falando, mas nós também captamos para nós. Recebemos para nós. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. O presbítero Zezinho vai estar fazendo a oração, encerrando. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos, Senhor, por mais esta aula que foi tão boa, tão eficaz para a nossa vida, que nós possamos, meu Deus, conservar essas virtudes em nossa vida. Somente o Teu Espírito Santo, Senhor, pode mover as nossas vidas, pode mover dentro de nós, Pai Santo, para que possamos ter essa sensibilidade de dar lugar ao Teu Santo Espírito, porque é através dele que nós vencemos, é através deles que nós temos essa união. Pedimos a Ti para abençoar cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem que estiver nesse momento, ó Pai, assistindo esta aula conosco. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. A graça, Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém.